Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são, vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Eu sou Helena, 68 anos, viúva há 5, morando em uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde o calor do verão queima e o inverno traz um frio úmido que atravessa os ossos. Minha casa, grande demais para uma pessoa, guarda as memórias do meu falecido marido, José, e de uma vida construída com esforço. Minha filha Sofia e seu marido, Ricardo, vieram morar comigo após perderem os empregos na pandemia. No começo era reconfortante. Cozinhávamos juntos, ríamos das novelas e eu cuidava dos netos, sentindo-me útil. Mas aos poucos tudo mudou. Sofia reclamava da casa, dizendo que precisava de reformas que eu, com minha aposentadoria de enfermeira, não podia bancar. Ricardo, sempre calculista, insistia que eu passasse a escritura para eles, para evitar problemas no futuro. Eu resistia. Aquela casa era meu alicerce, o jardim onde plantávamos flores, o sonho de uma aposentadoria tranquila. Era uma quinta-feira nublada, com nuvens pesadas anunciando tempestade. Voltei do mercado com pães da padaria e frutas da feira. Sofia estava na cozinha, lavando louça com expressão azeda. Ricardo, no sofá, folheava papéis. "Mãe, precisamos falar da casa", disse Sofia, secando as mãos. Suspirei, já conhecendo o tom. "Depois do jantar, filha." Mas ela não cedeu, cruzando os braços, os olhos brilhando de impaciência. Ricardo se levantou, bloqueando minha passagem. "Você está sendo teimosa, Helena. É para o bem de todos", disse ele, a voz baixa, mas cortante. Não sei como tudo escalou tão rápido. Tentei passar, mas senti mãos me empurrando. Sofia no ombro, Ricardo nas costas. Meu corpo bateu contra a porta de vidro que dava para o quintal. O impacto foi seco. O vidro estilhaçou em cacos afiados. Caí no chão úmido, o sangue escorrendo do braço e da testa, misturando-se à chuva que começava a cair. A dor pulsava, mas o choque era maior. Ouvi Sofia gritar: "Foi um acidente!" Ela escorregou. Ricardo repetiu. Estávamos tentando ajudar, mas ninguém veio. Fiquei ali, entre cacos e chuva, pensando como cheguei àquilo, aos 68 anos na casa que construí. Levantei-me tonta e entrei, deixando pegadas vermelhas no piso. Eles me olharam, imóveis, sem palavras. "Vou me limpar", murmurei, indo ao banheiro. Enquanto enfaixava os cortes com gaze velha, uma clareza fria me envolveu. Não era raiva, mas certeza. Eles me viam como frágil, dependente da aposentadoria modesta. O que nunca souberam era que eu tinha uma herança secreta. 15 milhões de reais, deixados por um tio, investidos em fundos e imóveis em Campinas. Eu vivia simples, sem ostentar. Olhando meu reflexo no espelho rachado, pensei: e se soubessem que eu podia comprar tudo o que tem? Naquela noite, não dormi. Peguei um bloco e listei tudo. As discussões, as cartas que sumiam, os sussurros. Lembrei da câmera de segurança que instalei após um arrombamento, escondida num vaso na cozinha. No laptop acessei a gravação. Ali estava, nítido, Sofia e Ricardo me empurrando. Não era acidente. Salvei o arquivo num pendrive e o guardei. Pela manhã dirigi ao centro, imprimindo cópias numa lan house. Depois, fui ao escritório da doutora Luísa Mendes, advogada recomendada por uma amiga. Mostrei o vídeo e as fotos dos cortes. "Isso é abuso, Helena. Podemos processar por lesão, coação patrimonial e negligência", disse ela. "Quero descrição", pedi. Ela assentiu, traçando um plano. Congelar a transferência da casa, registrar um BO e proteger meus bens. Voltei para casa, fingindo normalidade. Sofia e Ricardo mal falavam, evitando meus olhos. Enquanto saíam, revirei suas gavetas e achei rascunhos de contratos com minha assinatura falsificada. Fotografei tudo e enviei a Luísa. Nos dias seguintes, transferi parte da herança para uma conta offshore, com a ajuda de um gerente de confiança. Em casa, cozinhei, mas observava cada movimento. Sofia ofereceu chá, mas vi o cálculo em seus olhos. Ricardo perguntou da porta: "Vamos consertar, mas e a escritura?"
Depois, respondi, fria. Luísa confirmou. O bol foi registrado e uma ordem judicial impedia alterações na propriedade. Fechei os olhos, sentindo o primeiro alívio, sabendo que a luta apenas começava. A chuva fina persistia lá fora, tamborilando no telhado como dedos impacientes, enquanto eu me acomodava na poltrona desgastada da sala, com uma xícara de chá morno nas mãos trêmulas. O curativo no braço coçava, um lembrete constante do que havia acontecido. Mas minha mente já corria adiante, tecendo planos como uma teia invisível. Luísa, a advogada, me enviara uma mensagem confirmando que a ordem judicial estava em vigor. Ninguém tocaria na escritura sem minha aprovação explícita. Isso me deu tempo para respirar, para reorganizar não só os papéis, mas os pedaços de mim mesma que haviam se espalhado como os cacos de vidro no quintal. Decidi que não ficaria mais naquela casa sob o mesmo teto que eles. Peguei o telefone e liguei para uma agência de imóveis discreta em Campinas, marcando uma visita a um apartamento pequeno, mas moderno, num bairro arborizado perto do centro. Preciso de algo pronto para morar sem burocracia, disse a corretora, uma mulher chamada Renata, que prometeu opções imediatas. Enquanto esperava o retorno dela, fui até o sótão, onde guardava caixas antigas de documentos do tempo em que trabalhava no hospital. Revirei pastas amareladas, encontrando extratos bancários que provavam a origem da herança. Transferências de um tio que fizera fortuna com exportação de café e me deixara tudo em testamento. Sem alarde. Copiei os mais importantes e os enviei para uma caixa postal segura que Luísa me indicara. De repente, ouvi passos na escada. Era Sofia, subindo com uma expressão fingidamente preocupada. Mãe, você está bem? Aquela porta. Foi horrível, né? Ricardo já chamou o vidraceiro. Eu a olhei fixamente, sem piscar. Sim, horrível. Mas não tanto quanto o que veio antes. Ela hesitou, mordendo o lábio e tentou mudar de assunto. Vamos jantar juntos hoje? Os meninos sentem sua falta. Os netos, Pedro e Ana, de 6 e 4 anos, eram o único laço genuíno que ainda me prendia ali. Mas eu sabia que não podia usá-los como escudo. Talvez amanhã, respondi virando-me para as caixas, encerrando a conversa. Naquela tarde, Renata me enviou fotos do apartamento. 2 quartos, varanda com vista para um parque, cozinha equipada. Assinei o contrato de aluguel por e-mail, pagando adiantado com parte da herança, e marquei a mudança para o fim de semana. Enquanto isso, Luísa avançava no caso. Marcou uma perícia médica para documentar meus ferimentos como lesões intencionais e pediu acesso a câmeras de rua próximas que pudessem captar movimentos na casa naquela noite. Vamos construir um muro de provas, disse ela numa ligação rápida. Eu assenti, sentindo uma energia nova pulsar nas veias. Não era mais a viúva passiva, mas alguém que reconquistava o controle. Comecei a empacotar itens pessoais. Fotos antigas de José, joias da família, livros de receitas que herdei da minha mãe. Cada objeto embalado era como uma camada de pele velha sendo descartada. Ricardo, percebendo a tensão, tentou uma abordagem diferente naquela noite. Sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu preparava um café simples e disse: Helena, isso tudo é um mal-entendido. Sofia está estressada com o desemprego. E eu? Bem, perdemos a cabeça. Mas família é família, certo? Vamos esquecer e seguir em frente. Eu ri baixinho, um som seco que o surpreendeu. Esquecer? Como se esquece sangue no chão? Não, Ricardo. Vocês queriam a casa. Agora vão lidar com as consequências. Ele empalideceu, balbuciando algo sobre custos de reforma. Mas eu o ignorei, saindo para o quintal onde a porta nova reluzia, mocando a fragilidade da anterior. A chuva havia parado, deixando o ar fresco e carregado de cheiro de terra molhada. Ali, sozinha, pensei na fundação que queria criar. Algo para ajudar mulheres como eu, viúvas ou idosas empurradas para as margens pela própria família. Chamei-a mentalmente de Horizonte Novo, inspirada nas auroras que via nas viagens raras que fiz com José. No dia seguinte, fui a Campinas ver o apartamento. Renata me esperava na porta, sorridente, e me mostrou os detalhes. Piso de madeira clara, banheiro reformado, uma pequena área de serviço. Perfeito para recomeçar,
disse ela, sem saber o quão certa estava. Assinei os papéis finais e paguei o depósito, sentindo um formigamento de excitação. No caminho de volta, parei num café à beira da estrada, pedindo um pão de queijo e um suco de laranja fresco. Enquanto comia, anotei ideias para a fundação. Parcerias com ONGs locais, workshops sobre direitos patrimoniais, apoio psicológico para vítimas de abuso doméstico. Liguei para Paulo, um antigo colega contador do hospital, e marquei uma reunião para discutir a estrutura legal. Helena, isso soa ambicioso. Quanto você planeja investir inicialmente? O suficiente para fazer diferença, respondi, calculando mentalmente 3 milhões de reais para começar. Chegando em casa, encontrei Sofia e Ricardo discutindo em voz baixa na sala. Eles calaram ao me ver, mas notei envelopes abertos na mesa. Contas atrasadas, provavelmente. Não comentei, subindo para o quarto e trancando a porta. Naquela noite, sonhei com José. Ele me estendia a mão, dizendo: "Você é mais forte do que pensa." Acordei revigorada, pronta para o próximo passo. Luísa me atualizou por e-mail. O vídeo foi analisado por um perito, confirmando que não era editado, e os depoimentos de vizinhos começavam a chegar. Dona Olga, da casa ao lado, descreveu ter ouvido gritos e visto Ricardo limpando cacos apressadamente. "Eles pareciam nervosos", escreveu ela. E isso fortalecia o caso para além de lesão. Agora incluía tentativa de encobrimento. Decidi confrontá-los indiretamente. Durante o almoço que preparei como de costume, arroz, feijão e frango grelhado, disse casualmente: "Recebi uma notificação legal hoje. Parece que a casa fica comigo por enquanto." Sofia derrubou o garfo, os olhos arregalados. "O quê?" "Mãe, isso é loucura. Estamos ajudando aqui." Ricardo interveio. "Helena, pense nos netos. Eles precisam de estabilidade. Usei isso contra eles. Estabilidade não inclui violência." O silêncio que se seguiu foi denso, como névoa. Após o almoço, empacotei mais coisas, incluindo o álbum de fotos da família, que folheei com um misto de saudade e resolução. Uma imagem de Sofia criança rindo no colo de José me fez pausar, onde tudo dera errado. Mas não me demorei na nostalgia. O futuro chamava. Paulo chegou para a reunião à tarde, trazendo pastas e um laptop. Sentamos na varanda, sob o sol poente que tingia o céu de laranja. Expliquei a ideia da fundação. "Quero focar em empoderamento financeiro e legal para idosas." Ele assentiu, traçando um plano fiscal. Isenções para ONGs, doações dedutíveis, estrutura de fundo fiduciário. "Com sua herança, isso pode crescer rápido", comentou sem saber dos detalhes exatos. Assinei documentos preliminares transferindo os primeiros 500 mil reais para uma conta dedicada. Enquanto ele ia embora, Sofia me observava da janela, o rosto sombrio. Ignorei, focando na mudança iminente. A mudança aconteceu num sábado chuvoso. Contratei uma van pequena, carregando caixas sozinha para evitar confrontos. Pedro e Ana me ajudaram com itens leves, rindo inocentemente, alheios ao drama. "Vovó vai morar num castelo novo?" Zrenia perguntou Ana. Eu sorri. "Algo assim, meu anjo." Sofia chorou, alegando que eu os abandonava. Mas Ricardo ficou calado, os punhos cerrados. Dirigi para Campinas com o coração acelerado, instalando-me no apartamento ao anoitecer. O espaço vazio ecoava, mas era meu. Sem ecos de brigas ou vidros quebrados. Desempacotei o essencial pendurando uma foto de José na parede e me sentei no sofá novo, planejando o lançamento da fundação. Liguei para Elisa, uma assistente social que Paulo recomendara. "Vamos começar com um evento online, convidando mulheres de todo o estado." Ela animou-se. "Perfeito, Helena. Isso vai mudar vidas." Nos dias que se seguiram, o apartamento virou meu quartel-general. Montei um escritório improvisado na mesa da sala, com laptop e pilhas de papéis. Luísa atualizou. O inquérito policial avançava, com interrogatórios marcados para Sofia e Ricardo. Eles vão negar, mas as provas falam mais alto. Doei anonimamente para uma ONG local de apoio a idosos, testando o terreno. Uma noite, recebi uma mensagem de Sofia. "Mãe, por favor, pare. Estamos sofrendo." Respondi friamente. "Vocês escolheram isso." Bloqueei o número seguindo o conselho de Luísa.
A fundação ganhou forma oficial uma semana depois. Registrei Horizonte Novo no cartório, com estatuto focado em educação jurídica e financeira. Paulo gerenciou os investimentos, rendendo juros que cobririam operações iniciais. Convidei Dona Clara, uma viúva que conheci num grupo de apoio online, para ser a primeira beneficiária. Ajudei-a a recuperar uma pensão negada pelo ex-marido. Você me deu esperança, disse ela num áudio emocionado. Isso me motivou a expandir. Planejei visitas a comunidades rurais, levando palestras sobre heranças e direitos. Enquanto isso, o caso esquentava. Luísa obteve mandado para periciar as finanças de Sofia e Ricardo, revelando dívidas ocultas e tentativas de empréstimos usando meu nome como fiadora, sem minha autorização. Isso é fraude, exclamou ela. Enviei as evidências para o Ministério Público, fortalecendo a acusação. Em casa, no meu novo lar, cozinhei pratos simples, como moqueca de peixe, e assisti novelas sozinha, rindo das reviravoltas que pareciam menos dramáticas que minha vida. Uma tarde, caminhei pelo parque vizinho, sentindo o sol filtrado pelas árvores, e pensei nos netos. Mandei brinquedos por correio com um bilhete. Vovó ama vocês. Mas mantive distância dos adultos. Ricardo tentou uma investida final. Apareceu no prédio, buzinando do carro. Helena, vamos resolver como adultos! Gritei da varanda. Adultos não empurram idosos. Vá embora ou chamo a polícia. Ele partiu derrapando, mas gravei o incidente. Luísa usou isso como prova de assédio. Agora, com a audiência se aproximando, eu me preparava mentalmente, revisando anotações e meditando ao amanhecer. A herança, outrora secreta, virava ferramenta de justiça, não só para mim, mas para outras. E assim, passo a passo, eu reconquistava não só a casa, mas minha essência perdida. A brisa noturna entrava pela janela entreaberta do apartamento, carregando o aroma distante de eucaliptos molhados das plantações ao redor de Campinas, enquanto eu folheava um livro antigo sobre ervas medicinais que trouxera do sótão. Era uma relíquia do tempo em que trabalhava no hospital, misturando remédios caseiros com protocolos rigorosos, e agora servia como âncora para noites inquietas. A Fundação Horizonte Novo já não era só um esboço. Com Elisa a bordo, marcamos o primeiro seminário virtual para dali a 2 semanas, convidando palestrantes de uma rede de advogados voluntários em São Paulo. Vamos focar em casos reais, Helena, sem filtros, sugeriu ela numa videochamada animada, seus óculos refletindo a tela. Concordei, adicionando uma camada pessoal. Compartilhar anonimamente trechos da minha jornada, transformados em lições sobre sinais de manipulação financeira em famílias. Mas o passado não me deixava em paz tão cedo. Uma manhã, ao checar o e-mail enquanto preparava um mingau de aveia com frutas frescas colhidas no mercado orgânico local, vi uma notificação do banco. Uma tentativa frustrada de saque em uma conta conjunta antiga, que eu mal usava desde a morte de José. O IP rastreava para a cidadezinha, onde ainda moravam Sofia e Ricardo. Liguei imediatamente para Luísa, que riu com ironia. Eles estão cavando a própria cova. Isso vira mais uma prova de violação. Ela agendou uma reunião com o promotor, um homem chamado Doutor Eduardo, especializado em crimes contra vulneráveis, e me preparou para um depoimento remoto. Seja precisa, Helena. Descreva os olhares, os toques, o cheiro de medo no ar. Pratiquei na frente do espelho do banheiro, repetindo as palavras até que saíssem como flechas afiadas, sem tremor na voz. Enquanto esperava, mergulhei em rotinas que me ancoravam à nova realidade. Todas as terças, visitava uma feira de artesanato no centro de Campinas, comprando cerâmicas coloridas para decorar as prateleiras vazias. Um vaso azul turquesa aqui, uma escultura de argila ali, cada peça um símbolo de reconstrução. Numa dessas saídas, encontrei por acaso uma velha amiga do hospital, Dona Teresa, que agora gerenciava uma loja de chás. Helena, você parece renovada, exclamou ela, servindo uma infusão de camomila com hortelã. Contei partes da história, omitindo nomes, e ela compartilhou a sua. Um irmão que tentara roubar sua herança anos atrás. A lei é lenta, mas morde fundo, disse, apertando minha mão.
Isso me inspirou a incluir chás terapêuticos nos kits de bem-estar da Fundação, distribuídos em visitas a asilos rurais. O depoimento veio numa quarta-feira ensolarada, com o sol infiltrando-se pelas cortinas finas do quarto extra, que transformei em escritório com uma mesa de madeira reciclada e plantas penduradas. Doutor. Eduardo apareceu na tela, barba grisalha e olhos atentos, guiando-me pelas perguntas com paciência. Descrevi o empurrão não como um ato isolado, mas como o clímax de meses de pressão sutil. Olhares trocados durante jantares, chaves de gavetas trocadas, contas manipuladas para me fazer parecer dependente. E o vídeo? Zrenia perguntou ele. Mostra a verdade nua. Mãos que deviam proteger, mas feriram. Ele assentiu, anotando furiosamente, e prometeu acelerar o processo. Após a chamada, caminhei pelo parque sentindo as folhas crocantes sob os pés e parei num banco para observar casais idosos passeando de mãos dadas. Um lembrete de que nem toda a família se quebra. Sofia, talvez sentindo o cerco apertar, tentou uma abordagem indireta. Enviou uma caixa pelo correio com desenhos dos netos e um bilhete. Eles perguntam por você todos os dias. Vamos nos encontrar num lugar neutro? Anexei fotos da caixa a Luísa, que aconselhou cautela. Pode ser armadilha para gravar algo contra você. Ignorei, mas guardei os desenhos numa gaveta, tocando-os ocasionalmente com saudosismo misturado a determinação. Em vez de responder, intensifiquei o trabalho na fundação. Elisa e eu criamos um podcast piloto, Vozes Esquecidas, gravado no meu apartamento com microfones baratos. O primeiro episódio discutia heranças ocultas, usando exemplos hipotéticos baseados na minha vida. Muitas mulheres guardam segredos financeiros por medo. Narrei, a voz ecoando no gravador como um eco libertador. Paulo, o contador, trouxe novidades numa visita surpresa. Os investimentos da herança haviam rendido um extra de R$ 800 mil, em dividendos de ações em agronegócio sustentável. Podemos alocar para expandir a fundação, talvez uma sede física em Sorocaba, sugeriu, espalhando planilhas na mesa. Aceitei, assinando transferências que transformavam números abstratos em impacto real. Bolsas para cursos de alfabetização digital para idosas, parcerias com cooperativas de costura para gerar renda. Enquanto ele explicava gráficos, pensei em como José aprovaria. Ele sempre dizia que dinheiro era ferramenta, não fim. Após sua partida, cozinhei uma feijoada vegetariana, experimentando temperos novos como cominho e coentro, e comi sozinha à varanda, assistindo o pôr do sol pintar o horizonte de tons avermelhados, como promessas de dias mais quentes. Luísa ligou no dia seguinte, a voz carregada de urgência. Eles contra-atacaram. Alegam que você os provocou com laudos falsos de um psicólogo amigo. Ri, mas era um riso amargo. Que laudos? Eu nem os vi desde a mudança. Ela planejou uma contraperícia, contratando uma especialista em análise comportamental para desmontar as mentiras. Enquanto isso, explorei uma nova faceta. Juntei-me a um grupo de yoga para idosos num centro comunitário, esticando o corpo dolorido em posturas que aliviavam não só os cortes cicatrizados, mas as tensões internas. Respire fundo, solte o peso, guiava a instrutora, uma jovem chamada Lívia. E eu obedecia, visualizando cada expiração como liberação de amarras familiares. O seminário virtual da Fundação foi um sucesso inesperado. Mais de 80 participantes online, de todo o interior paulista, compartilhando histórias em chats anônimos. Uma mulher de Ribeirão Preto contou como o filho a isolara para controlar sua pensão. Outra, de Piracicaba, descreveu falsificações semelhantes às minhas. Elisa moderou e eu intervi com conselhos práticos. Documentem tudo, busquem aliados discretos. Doações pingaram, pequenas, mas sinceras, somando R$ 20 mil para o fundo inicial. Celebrei com um vinho tinto local, brindando sozinha a tela escura do computador, sentindo uma rede invisível se formar ao meu redor. Ricardo, desesperado, tentou contato via um número desconhecido. Uma ligação que atendi por curiosidade. Helena, pare com isso. Sofia está doente de preocupação e as dívidas. Nos ajude uma última vez. Sua voz tremia, mas eu detectei o cálculo por trás.
Ajuda? Como vocês me ajudaram com aquela porta? Adeus, Ricardo. Desliguei e bloqueei, reportando a Luísa, que adicionou ao dossiê como tentativa de extorsão emocional. Naquela noite sonhei com ondas do mar, algo raro, pois nunca morei na costa, lavando areias sujas, revelando conchas intactas. Acordei com ideias frescas. Expandir a fundação para retreats em fazendas ecológicas, onde mulheres pudessem reconectar com a natureza e consigo mesmas. Dr. Eduardo atualizou o caso numa conferência. As provas são sólidas. Estamos rumando para indiciamento formal por lesão dolosa e fraude. Isso me permitiu focar no pessoal. Adotei um gato de rua cinzento e manhoso, chamando-o de Sombra, que ronronava aos meus pés enquanto eu digitava relatórios. Ele virou companheiro nas noites solitárias. Um lembrete vivo de que vulnerabilidade não é fraqueza. Visitei uma exposição de arte abstrata no museu local, inspirando-me em telas caóticas que se resolviam em harmonia, como minha vida agora. E assim, entre laços novos e feridas antigas cicatrizando, o caminho se desenhava não linear, mas sinuoso, cheio de surpresas que eu abraçava com mãos firmes. O sol poente tingia as copas das árvores no horizonte distante de Campinas, com um brilho alaranjado, quase irreal, como se pintado por um artista distraído, enquanto eu observava da varanda com Sombra enroscado nos pés, seu ronronar baixo competindo com o zumbido distante de carros na avenida abaixo. Aquela vista, que no início parecia apenas um fundo neutro para minha nova vida, agora se transformava em tela para reflexões inesperadas. Não mais sobre o que perdi, mas sobre os espaços vazios que eu preenchia com cores próprias. Uma mensagem piscou no celular. Era de Lívia, a instrutora de yoga, convidando para uma sessão especial ao ar livre no fim de semana, com meditação guiada sob as estrelas. Vai te ajudar a ancorar energias, escreveu ela. Respondi sim, imaginando o gramado úmido do parque, o cheiro de grama cortada misturado ao incenso, corpos alinhados em posturas que desafiavam a rigidez acumulada de anos. Mas antes que o fim de semana chegasse, o caso deu uma guinada abrupta. Luísa me chamou para uma reunião urgente no seu escritório no centro, um prédio antigo com fachada de azulejos desbotados e um elevador que rangia como ossos velhos. Cheguei cedo, carregando uma pasta com anotações soltas, trechos de sonhos, ideias para o podcast, recortes de jornais sobre leis de proteção a idosos. Ela me recebeu com um café forte e um sorriso tenso. Eles propuseram um acordo extraoficial. Sofia e Ricardo oferecem se desculpar formalmente e pagar uma indenização simbólica, em troca de você retirar as queixas. Eu me recostei na cadeira de couro rachado, sentindo o aroma amargo do café subir como vapor. Simbólica? Como se dinheiro apagasse cacos de vidro na pele. Luísa concordou, folheando papéis. Exato. Mas o promotor vê potencial para mais. Com as fraudes financeiras comprovadas, podemos pressionar por restituição real e até restrições de contato com os netos, se necessário. Discutimos opções por horas, traçando cenários como um mapa de estradas, bifurcadas, uma levando a confronto aberto, outra a uma resolução velada, mas eu optei pela persistência. Vamos ao tribunal. Quero que sirva de exemplo. Saindo dali, parei numa livraria escondida numa rua lateral, atraída por uma vitrine com livros de poesia brasileira. Comprei um volume de Cecília Meirelles, cujos versos sobre solidão e renascimento ecoavam como ecos internos. Em casa, li alto para a Sombra, que piscava preguiçosamente. No meio da estrada, uma pedra. E pensei em como eu havia removido minhas próprias pedras, uma por uma. Elisa ligou logo depois, animada com o podcast. O segundo episódio está pronto para a edição. Vamos falar de redes de apoio comunitárias? Gravei minha parte à noite, voz modulada pelo cansaço do dia, descrevendo como grupos online viraram salva-vidas para mulheres isoladas, em fazendas distantes, compartilhando receitas não só de comida, mas de sobrevivência emocional. O fim de semana trouxe a sessão de yoga ao ar livre, num gramado cercado por ipês, florescendo fora de estação, pétalas amarelas caindo como confetes lentos. Lívia guiou o grupo,
10 pessoas, misturadas em idades e histórias, através de respirações profundas, posturas que esticavam músculos esquecidos. Durante a meditação final, visualizei o empurrão não como trauma, mas como um portal. Do outro lado, um jardim selvagem onde eu plantava sementes da fundação. Uma participante, uma senhora chamada Margarida, de 75 anos, com mãos calejadas de anos na roça, aproximou-se depois. Ouvi seu podcast. Meu cunhado tentou me tirar a terra da família. Como começo a lutar? Conversei com ela por 1 hora, trocando contatos e prometendo uma consulta gratuita com Luísa. Aquilo me energizou mais que o exercício. Ver o impacto rippleando como ondas num lago calmo. Paulo apareceu na segunda com atualizações financeiras. Os dividendos agora financiavam uma van adaptada para transportar idosas a consultas médicas em cidades vizinhas, decorada com o logo da Horizonte Novo. Um sol nascente sobre montanhas estilizadas. Estamos no verde, Helena. Próximo passo. Um app simples para denúncias anônimas. Ideia genial, pensei, enquanto testávamos protótipos no meu laptop, tela brilhando com interfaces intuitivas. Mas a alegria durou pouco. Uma notificação do promotor chegou. Sofia havia prestado depoimento, alegando que eu a provocara com comportamento errático, citando discussões antigas sobre herança. Ricardo corroborou, adicionando que o vídeo era fora de contexto. Dr. Eduardo riu quando me contou. Clássico. Mas nossas contraprovas, incluindo testemunhas oculares de vizinhos, desmontam isso. Prepare-se para a audiência em 3 semanas. Para distrair a mente, embarquei numa viagem curta a uma vinícola nos arredores, convidada por Dona Teresa, que organizava tours para grupos pequenos. O ar cheirava a uvas maduras e terra fértil, e andamos por vinhedos ondulantes, provando vinhos tintos encorpados que aqueciam o peito como fogueiras internas. Conversamos sobre resiliência. Viúvas como nós são como videiras velhas, torcidas, mas produzindo os melhores frutos, disse ela, erguendo uma taça. Voltei com garrafas e inspiração para um evento da fundação. Noites de vinho e verdades, onde mulheres compartilhariam histórias ao redor de taças simbólicas, fomentando laços sem álcool, mas com honestidade crua. Sombra me recebeu com miados reclamões, e enquanto o alimentava com ração fresca, revisei e-mails. Doações chegavam de ouvinte do podcast, somando reais 15 mil para expandir os retreats. Planejei o primeiro num sítio alugado em Atibaia, com trilhas para caminhadas reflexivas e círculos de conversa ao redor de fogueiras crepitantes. Luísa atualizou. Eles estão nervosos. Ricardo tentou subornar uma testemunha, um vizinho, mas ele nos contou. Mais uma acusação. Obstrução de justiça. Isso me fez rir alto. Um som liberador que ecoou no apartamento silencioso. Liguei para Margarida, atualizando-a. Sua luta inspira a minha. Vamos marcar uma videochamada com a advogada. Ela chorou de gratidão, voz entrecortada pela conexão ruim da roça. Numa tarde chuvosa, explorei um ateliê de cerâmica local, moldando argila úmida em formas abstratas, vasos tortos que representavam vidas recomeçadas. A instrutora, uma artista tatuada chamada Joana, elogiou minha intuição. Você tem mãos que contam histórias. Levei uma peça inacabada para casa, secando na janela, símbolo de processos incompletos mais promissores. O podcast ganhou tração. Downloads ultrapassaram 500, com comentários emocionados de escutas em Minas e Rio Grande do Sul. Sua voz me deu coragem para confrontar meu irmão, escreveu uma. Respondi pessoalmente, tecendo uma teia de apoio que se estendia além de fronteiras estaduais. Doutor. Eduardo marcou uma simulação de audiência virtual, onde pratiquei respostas a perguntas traiçoeiras. Por que demorou a denunciar? Medo misturado a amor maternal, respondi. Olhos fixos na câmera. Ele aprovou. Autêntico. Isso vai ressoar no juiz. Enquanto isso, Sombra caçava sombras na parede, me distraindo com pulos cômicos, aliviando a tensão. Cozinhei um bobó de camarão experimental, adicionando pimentas exóticas compradas na feira, e provei devagar, saboreando a picância como metáfora de desafios que temperam a existência.
Margarida se juntou ao grupo online da fundação, compartilhando fotos de sua horta orgânica. Abóboras roliças e tomates vermelhos como rubis. Isso me mantém viva, disse ela. Incentivei-a a vender online, ajudando com um tutorial simples. Paulo confirmou. A van estava pronta, motor ronronando em testes, pronta para rodar estradas poeirentas. Primeira rota: comunidades quilombolas no Vale do Paraíba. Excitante, pensei, visualizando rostos iluminados por faróis ao entardecer. A audiência se aproximava como uma nuvem carregada, mas eu me sentia como uma árvore enraizada, galhos flexionando ao vento sem quebrar. Numa noite estrelada, deitei na varanda com um cobertor, contando constelações que José me ensinara anos atrás, e sussurrei promessas ao céu. Vou honrar o que construímos, transformando dor em luz para outras. Sombra se aninhou no colo, e fechei os olhos, deixando o universo conspirar em silêncios cósmicos, enquanto o mundo girava para o próximo amanhecer imprevisível. O próximo amanhecer chegou com uma garoa fina, que borrava as janelas de Campinas como um véu de lágrimas não derramadas. E eu me levantei cedo, alongando o corpo ainda rígido da meditação noturna, enquanto Sombra esticava as patas preguiçosamente no tapete. O ar matinal carregava o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, misturado ao orvalho das folhas nos vasos da varanda, e decidi começar o dia com uma caminhada irregular pelas ruas secundárias, desviando de poças que refletiam o céu cinzento como espelhos quebrados. Cada passo era uma afirmação sutil. Eu não corria mais de nada. Apenas me movia para frente, explorando cantos da cidade que ignorava antes. Uma muralha grafitada com pássaros voando livres, uma banca de jornais velhos vendendo revistas amareladas, cheias de horóscopos otimistas. Hoje, Ares, transforme obstáculos em escadas. Li num delas, rindo sozinha, enquanto comprava uma para folhear mais tarde. De volta ao apartamento, preparei um smoothie de manga com gengibre, o liquidificador zumbindo como um mantra mecânico, e chequei as novidades da fundação no celular. O app de denúncias anônimas estava em fase beta, com Elisa testando interfaces em Na, protótipos coloridos que piscavam alertas suaves. Adicionei um botão de pânico que conecta direto a linhas de emergência locais, escreveu ela num e-mail anexado com screenshots. Respondi com sugestões, ícones intuitivos para quem não domina a tecnologia, como desenhos de mãos estendidas ou escudos protetores, inspirados nas cerâmicas que moldava no ateliê. Joana, a artista tatuada, me mandara uma foto da minha peça finalizada. Um vaso torto, mas equilibrado, com veios azuis que lembravam rios serpenteantes. Representa fluxos interrompidos que se reconectam, legendou. Guardei a imagem como wallpaper, um lembrete visual de que imperfeições viram arte com o tempo certo. Luísa interrompeu meus devaneios com uma ligação inesperada. Sua voz ecoando pelo viva-voz enquanto eu limpava a cozinha com esponja e vinagre caseiro. Novidade quente. O juiz adiantou a audiência para amanhã. Eles tentaram adiar alegando problemas de saúde de Sofia, mas o laudo médico deles foi desmascarado como falsificado. Meu coração pulou. Não de medo, mas de uma eletricidade afiada como o gengibre no smoothie. E o acordo? Ainda insistem? Sim, mas enfraquecidos. Ricardo enviou um e-mail patético pedindo misericórdia pelos netos. Use isso a nosso favor. Mostra manipulação contínua. Planejei a noite revisando falas, mas, em vez de roteiros rígidos, escrevi haikais curtos num caderno de capa florida. Vidro estilhaçado. Chuva lava as marcas. Raízes crescem. Poesia virara. Minha âncora, versos breves que capturavam essências sem o peso de parágrafos longos. A audiência virtual começou pontualmente. Tela dividida em quadrados, como um mosaico moderno. O juiz, um homem de bigode grisalho e expressão impassível, flutuando ao lado de doutor. Eduardo com sua barba impecável. Luísa maquiada discretamente e, do outro lado, Sofia e Ricardo em fundos borrados, rostos tensos como máscaras de cera. O promotor abriu com evidências visuais. O vídeo reproduzido em slow motion, frame por frame, mostrando o impulso deliberado,
seguido de gráficos de transações financeiras suspeitas. Linhas vermelhas traçando tentativas de empréstimos em meu nome, como teias de aranha financeiras. Aqui, vemos um padrão de exploração sistemática, narrou o Dr. Eduardo, voz grave como um sino de igreja. O advogado deles, um sujeito jovem de terno apertado, contrapôs com argumentos frágeis. Minha cliente estava sob estresse emocional e o incidente foi acidental. Mas Luísa rebateu como uma esgrimista. Estresse não justifica lesão dolosa, nem fraudes documentadas. Sofia falou em seguida, voz trêmula filtrada pela conexão instável. Mãe, Nós erramos. Mas foi o desemprego, as contas. Os meninos precisam de nós unidos. Seus olhos imploravam na câmera. Mas eu vi o cálculo por trás. Lágrimas ensaiadas, como gotas de chuva falsa. Ricardo murmurou concordância, evitando a tela. O juiz interrompeu. Senhorita Sofia, isso não é terapia familiar. Foque nos fatos. Meu depoimento veio calmo, palavras escolhidas como ervas medicinais. Descrevi não só o impacto físico, mas os ecos psicológicos. Noites insones ouvindo sussurros de dúvida. O peso de ser vista como fardo em vez de raiz. Eu construí aquela casa com mãos que curavam no hospital, e eles tentaram arrancá-la como erva daninha. O silêncio pós-depoimento foi palpável. Pixels congelados em expressões de derrota. O veredito preliminar veio rápido. Ordem de restrição permanente contra contato direto, congelamento de bens conjuntos até auditoria completa e uma multa inicial de R$ 50 mil para eles, destinada a fundos de apoio a vítimas de abuso. Caso prossiga para julgamento pleno se não houver acordo justo, decretou o juiz, martelando virtualmente. Desliguei a tela com um suspiro profundo, o apartamento parecendo maior, mais arejado, como se paredes invisíveis tivessem ruído. Sombra pulou no colo, lambendo minha mão, e eu o cocei atrás das orelhas, rindo de alívio misturado a algo novo. Empoderamento cru, sem filtros. Elisa celebrou comigo numa videochamada improvisada, erguendo uma taça de chá. Isso é vitória, Helena. Use no próximo episódio do podcast. Anônimo, claro. Gravei naquela tarde, voz infundida com a adrenalina residual, falando de como audiências viram palcos para vozes silenciadas, transformando vítimas em narradoras. O episódio viralizou devagar, download subindo como maré, com comentários de escutas compartilhando fragmentos de suas batalhas. Uma de Bauru contando sobre um marido controlador, outra de Santos descrevendo heranças disputadas em tribunais. Puerentos. Respondi a algumas, tecendo conexões como fios de uma tapeçaria coletiva. Paulo trouxe papéis para assinar à noite, sob a luz amarelada da luminária de mesa. Expansão da fundação para um centro físico em Indaiatuba. Um casarão antigo reformado com salas para terapia em grupo e hortas comunitárias. Com as doações pós-podcast, cobrimos os custos iniciais, explicou. Gráficos dançando na tela do tablet. Assinei com caneta de tinta azul, imaginando o espaço cheio de risadas femininas, cheiro de terra fresca e infusões de ervas. Inclua um cantinho para gatos de terapia, brinquei, pensando em sombra multiplicado. Margarida ligou animada. Meu caso avançou. A advogada que você indicou desmascarou a falsificação do meu cunhado. Compartilhamos risos, vozes entrelaçadas pela linha e prometi visitá-la na roça, levando sementes de flores resistentes para sua horta. A noite terminou com uma receita nova. Salada de quinoa com abacate e nozes, sabores crocantes que contrastavam com a suavidade do dia. Deitei com o livro de Cecília aberto no peito, versos sussurrando. Eu sou a que passa e ninguém vê. Mas agora eu via a mim mesma, nítida como o reflexo num lago sereno após a tormenta. Doutor, Eduardo enviou um relatório matutino. Investigações aprofundadas revelaram e-mails antigos entre Sofia e Ricardo planejando convencer sobre a escritura, datas batendo com as falsificações. Isso eleva para a conspiração, escreveu. Não respondi imediatamente. Em vez disso, saí para o ateliê de Joana, moldando argila em formas orgânicas, espirais que subiam como fumaça de incenso.
Sua energia mudou, observou ela, mãos sujas de barro. De sobrevivente para criadora. Sorri, sentindo a argila ceder sob os dedos, maleável como o futuro que eu esculpia. O app lançou oficialmente naquela semana, notificações pingando como gotas de chuva. Denúncias iniciais de mulheres em vilarejos remotos, histórias de isolamento e pressão sutil. Elisa coordenou respostas, conectando-as a redes de apoio. Uma usuária anônima de Campinas. Coincidência? Descreveu um genro manipulador. Doei tempo para uma ligação anônima, guiando-a com perguntas suaves. Paulo confirmou. Fundos da herança agora rendiam o suficiente para salários modestos, incluindo o meu como diretora honorária. Num impulso, organizei um piquenique solitário no parque. Cesta com frutas, queijos e o vinho da vinícola. Deitada na grama, observando nuvens se desfazendo em formas efêmeras. Sombra ficou em casa, mas imaginei-o caçando borboletas mentais. Ali rabisquei planos para um livro. Memórias entrelaçadas com guias práticos, título provisório, sombras que florescem. O celular vibrou com uma mensagem de Lívia. Pronta para yoga avançada? Posturas que desafiam limites. Sim, pensei. Limites que eu agora expandia, como horizontes se abrindo após uma neblina dissipada. Luísa fechou o dia com otimismo. Eles cedem. Proposta de acordo real. Restituição de R$ 200.000 e terapia obrigatória. Ponderei, mastigando uma maçã crocante, suco escorrendo pelos dedos. Aceito, mas com cláusulas. Acesso supervisionado aos netos e doação parcial para a fundação. Ela riu. Você virou negociadora feroz. E assim, o capítulo se aproximava de um fecho não dramático, mas transformador, como um rio desaguando num delta. Vasto, cheio de possibilidades ramificadas. O delta se expandia em veias d'água preguiçosas, sob o céu de Campinas agora limpo após a garoa, e eu me via navegando por ele metaforicamente, remando com braços que ganhavam força a cada abraçada imaginária, enquanto preparava um chá de boldo colhido da pequena horta na varanda, folhas amargas que purificavam não só o fígado, mas as toxinas residuais de rancores passados. Sombra observava do parapeito, cauda balançando como um pêndulo preguiçoso, e decidi que o acordo proposto por Luísa merecia uma resposta nuançada. Aceitei os R$ 200.000, mas redirecionei metade para bolsas no app da Fundação, transformando a Axeixoma, restituição, em semente para outras florescerem. E insisti em visitas supervisionadas aos netos, num parque neutro, com uma mediadora neutra, para que Pedro e Ana não virassem peões num tabuleiro inclinado. Luísa selou o acordo num e-mail criptografado, e o juiz aprovou em 48 horas, um carimbo digital que ecoou como o último trovão de uma tempestade dissipada. Sem fanfarra, sem aplausos virtuais. Apenas um PDF anexado que eu imprimi e guardei numa pasta de couro antigo, ao lado dos haikais e recortes de Cecília. Para celebrar de forma peculiar, embarquei numa aula de dança circular num centro cultural escondido atrás de uma praça arborizada, onde mulheres de todas as idades giravam ao som de tambores africanos misturados a ritmos brasileiros, suor pingando, como orvalho libertador. Deixe o corpo contar o que a mente cala, guiava a facilitadora, uma baiana de dreads coloridos chamada Zuleika. Meus pés tropeçavam no início, mas logo encontravam o fluxo, rodopiando memórias como folhas num redemoinho, o vidro quebrando, mas agora se recombinando em mosaicos luminosos. Margarida me visitou naquela semana chegando de ônibus com uma cesta de legumes da sua horta, abóboras alaranjadas como sóis em miniatura, tomates suculentos que explodiam sabor ao morder. Sentamos na varanda, provando uma salada improvisada com ervas frescas. E ela contou como o app a conectara a uma rede de advogados rurais, desmontando a reivindicação do cunhado com documentos digitalizados via celular. Você plantou isso, Helena? Minha terra é minha de novo, e agora planto para netos que virão. Abraçamo-nos,
cheiro de terra e suor misturando-se, e prometia um retreat na sua roça. Círculos de conversa sob mangueiras centenárias, com fogueiras crepitando histórias ancestrais. O centro em Indaiatuba abriu portas num domingo de sol tímido, fachadas pintadas de ocre e azul como o Mar de Santos, salas ecoando risos de voluntárias, arrumando cadeiras em semicírculos convidativos. Paulo cortou a fita simbólica, uma corda de sisal trançada por artesãs locais. E eu falei brevemente, voz ecoando pelos alto-falantes. Aqui, não curamos só feridas visíveis, regamos raízes invisíveis que sustentam florestas inteiras. Mulheres. Chegavam aos poucos. Uma viúva de 80 anos com bengala entalhada, contando de um filho que a isolara em nome de cuidado. Outra, de 62, fugindo de um casamento opressivo, com nada além de uma mala velha. Oferecemos chás calmantes, sessões de arte-terapia com argila úmida moldada em símbolos de força. Corações entrelaçados com espinhos que se transformavam em flores. Sofia apareceu num encontro supervisionado no parque, semanas depois, com Pedro e Ana correndo à frente como pássaros soltos, carregando desenhos rabiscados de casas e avós sorridentes. Sentamos num banco de madeira lascada, mediador ao lado como uma âncora neutra, e ela murmurou: Mãe, o acordo. Foi justo? Ricardo está em terapia, mudando. Olhei para os netos brincando na grama, cabelos ao vento, e respondi com palavras mastigadas como nozes. Justiça não apaga, Sofia, mas abre caminhos. Venham visitar o centro um dia. Vejam o que brotou do caos. Ela assentiu, olhos baixos, e pela primeira vez vi rachaduras na máscara. Talvez remorso genuíno, ou apenas fadiga. Os meninos me abraçaram forte, cheiro de terra e inocência, e parti com o coração leve, sem promessas vazias. O livro ganhou forma nas noites seguintes, capítulos tecidos como teias. Sombras que florescem. Narrava não só minha saga, mas fragmentos anônimos de usuárias do app. Uma colcha de retalhos de vozes silenciadas que agora cantavam em coro. Joana ilustrou a capa. Uma mulher emergindo de cacos de vidro como uma fênix de argila, cores vibrantes pulando da página. Publiquei de forma independente, via uma editora online de nicho, e as vendas iniciais financiaram mais vans para a fundação, circulando por estradas de terra vermelha como veias pulsantes de esperança. Doutor, Eduardo fechou o inquérito com uma nota pessoal. Seu caso virou precedente em treinamentos para promotores. Parabéns pela coragem quieta. Não respondi com palavras. Em vez disso, doei livros para bibliotecas jurídicas, espalhando sementes. Zuleika me convidou para liderar uma dança ritual num festival local. Corpos girando sob luar crescente, tambores pulsando como corações coletivos. Dancei descalça na grama úmida, sentindo a terra grudar nos pés como raízes novas, e ri alto, eco misturando-se à música. Margarida hospedou o retreat na roça, fogueiras crepitando sob estrelas que pareciam olhos atentos. Mulheres compartilhando segredos ao redor de panelas de feijão tropeiro fumegante. Uma delas, uma pescadora de Ilhabela, contou de mares bravos que engoliram seu marido, deixando-a à deriva em disputas por barcos. Agora navego sozinha, disse, e brindamos com cachaça artesanal, risos ecoando pela noite como vagalumes dançantes. Sombra ganhou uma companheira, uma gatinha resgatada chamada Luz, pelagem branca como nuvens fofas, que caçava sombras ao lado dele, virando o apartamento num playground felino. Cozinhei pratos exóticos inspirados em viagens mentais. Curry de legumes com coco, sabores picantes que dançavam na língua como os ritmos de Zuleika. O podcast evoluiu para lives interativas, escutas ligando de cantos remotos, vozes entrelaçadas em diálogos que curavam feridas coletivas. Numa tarde de outono, caminhei por uma trilha esquecida nos arredores, folhas crocantes como páginas viradas, e parei num riacho murmurante, jogando pedras que criavam ondulações infinitas. Ali, sussurrei adeus ao passado. Você me moldou, mas não me define mais. Voltei com uma flor silvestre no cabelo, símbolo de brotos inesperados.
A fundação cresceu para filiais em 3 estados, redes tecidas como raízes subterrâneas, e eu, Helena, virara não só sobrevivente, mas tecelã de destinos. Fios de argila, dança e palavras entrelaçados em tapeçarias vivas. Sofia mandou uma carta manuscrita meses depois. Estou aprendendo a ser melhor. Obrigada por não desistir. Guardei-a sem resposta imediata, deixando o tempo curar como boldo amargo. E assim, o delta se abria ao mar vasto, correntes misturando-se em oceanos de possibilidades, onde eu nadava livre, ondas lambendo costas cicatrizadas. Horizonte infinito chamando com promessas de auroras novas.